Eu coloquei a... Gente, alguém assumiu a tela? Pessoal, vocês estão conseguindo ver a minha tela agora? Estamos, só não está com a tela cheia do slide. Tá. Agora sim? Agora sim. Sim. Tá. Então, vamos começar. Se por acaso vocês perceberem que não está passando os slides, vocês me avisem, tá? Que eu volto. Ou se alguém estiver entrando, ainda faltam algumas pessoas e eu não consegui enxergar vocês, falem para mim que eu paro e volto lá. Vamos lá. Então, assim, eu coloquei aqui, eu mandei no grupo de vocês, algumas pessoas se equivocaram com a data, então a apresentação é na próxima semana. Eu mandei no grupo para vocês também não se confundirem com as teorias, né? Acabar deixando de fazer uma ou fazer uma mais, tá? E mandei essa apresentação no grupo. Vocês estão com alguma dúvida ou alguma dificuldade no desenvolvimento dessa apresentação? Nenhuma, professora. Ah, que bom. Então tá já. Vamos lá. Então, antes da gente entrar no tema de hoje, vamos retornar um pouquinho, até mesmo para eu fiz um resumo bem breve de todas as teorias, que seria até mais para ajudar vocês, mas eu vi que está tranquilo, tá? Então, assim, o que a gente viu nas aulas anteriores? Então, nós vimos que lá no comecinho do século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, houve uma transição dos modos de fabricação, né? Na verdade, dos modos de produção. Antes, o modelo de produção ele era artesanal, né? Era o homem do campo que produzia seus próprios produtos, juntamente com a sua família, trabalhando de casa, né? E também aqueles produtos manufaturados, feitos à mão. E isso passou com o avanço, principalmente com a Revolução Industrial, houve essa mudança, essa ruptura, né, de paradigma, e entrou o meio de produção fabril, onde passou a se utilizar máquinas, muitas vezes em substituição do trabalho humano. A gente viu que houve. Então, foi onde tudo começou, né? Onde se originaram as teorias. Tá? Aqui eu fiz um quadro, eu vou mandar essa apresentação para vocês também, vou disponibilizá-la no ar. Então, eu fiz um quadro comparativo com as teorias, suas ênfases e os principais enfoques dessas teorias. Então, na administração científica, o seu foco, a sua ênfase era nas tarefas, né? Onde havia a racionalização do trabalho do operador, lá no nível chão de fábrica. Vocês lembram, a gente falou muito sobre isso. As teorias cuja ênfase estava na estrutura, nós temos a teoria clássica, né, cujo seu principal foco era a estrutura organizacional, organizar a empresa, né? O foco também estava nas funções do administrador. Vocês lembram que o Fayol, de acordo com o Fayol, a função administrar ela era mais importante de todas, porque permeava toda a estrutura da organização. Nós temos também a teoria da burocracia,
o enfoque também na organização formal, de forma mais burocrática, cheia de regras, a racionalidade, né, ao invés do enfoque mais pessoal. A teoria estruturalista, né, foi quando ela começou a abrir as portas dali do foco de dentro da empresa, passou a enxergar o mundo lá fora. Aí nós temos as teorias cuja ênfase estava voltada para as pessoas. Teoria das relações humanas e a teoria comportamental. Então, nós vimos que na teoria das relações humanas, houve o surgimento, eles começaram a notar o surgimento de grupos informais dentro das instituições. Houve um olhar mais atento para o estudo da motivação, da liderança, tá? O desenvolvimento de dinâmicas de grupo, né, como um fator para estimular esta motivação, né, desenvolver a liderança nos líderes. O estudo do comportamento humano como uma estratégia para tomar decisões, a gente viu isso na teoria comportamental. As teorias cuja ênfase estão no ambiente, né? Quando a gente fala de ambiente, a gente está falando do ambiente interno da organização e do ambiente externo. Então, nós temos a teoria estruturalista, a teoria da contingência e a teoria dos sistemas, né? Então, eles saíram dali do foco de dentro da empresa e começaram a enxergar que existe muito mais lá fora. E a ênfase em tecnologia, a gente tem a teoria da contingência também, tá? Que uniu os avanços tecnológicos à sua gestão. Então, como eu falei, o pensamento administrativo, ele começou lá na teoria da administração científica, cuja ênfase era nas tarefas, através da administração científica, né, do Taylor. Depois, a preocupação, ela passou para ênfase na estrutura, com a teoria clássica de Fayol, com a teoria burocrática também, do Max Weber. Seguimos mais tarde para a teoria estruturalista, né, quando a gente tem foco no ambiente, as relações humanas, teoria comportamental, né, cujo foco está nas pessoas, né, e a ênfase também no ambiente com a teoria dos sistemas e a teoria da contingência. Então, assim, sendo que essa última teoria da contingência, ela também, posteriormente, ela desenvolveu a ênfase na tecnologia, de acordo com como a tecnologia foi avançando, tá? Então, cada uma dessas 5 variáveis aqui, tarefas, estrutura, pessoas, ambiente, tecnologia, ela provocou, né, a seu tempo, uma diferente teoria administrativa, de modo gradativo, né? E dessa forma gradativa foi se desenvolvendo essa teoria geral da administração, que a gente finalizou na semana passada. Então, hoje, a gente começa a estudar um modelo produtivo, tá? Que é o toyotismo, tá? Vocês vão, com o avanço do curso de vocês vão ter outras disciplinas que vocês vão dar mais ênfase, vão entrar mais profundamente. Acredito que em gestão da produção, depois gestão da qualidade. Então, vocês vão ver alguns temas hoje que eu vou dar uma passada com vocês, mas que posteriormente vocês vão estudar mais a fundo, tá? Então, assim, o que é um modelo produtivo, né? Já que eu volto nesse slide. Então, ele é um sistema de gestão integrado, seja ele um sistema de gestão de pessoas
ou um sistema de produção que é criado por uma empresa e posteriormente acaba sendo copiado por outras empresas, tá? Gente, se eu for muito rápido, vocês me interrompam, eu paro e a gente conversa e depois eu volto, tá? Pois bem, hoje, a maioria das indústrias, elas trabalham com a mentalidade, com o pensamento de produção pós-fordista, tá? Que é depois do Ford, que a gente estudou lá atrás, na teoria da administração científica, quase indo para a clássica, tá? E por que esse sistema recebe o nome de Sistema Toyota de Produção ou Toyotismo? Porque ele teve como matriz, o seu núcleo, ele se desenvolveu na fábrica da Toyota no Japão em meados da década de 70, tá? Foi quando ele se firmou. E foi replicado para o mundo inteiro até hoje, mas com bastante força na década de 80 e na década de 90. Hoje, esse sistema de produção, ele ainda existe, obviamente, com vários aperfeiçoamentos, né? E a gente vai discutindo isso lá no finalzinho da apresentação. Tudo bem? Até aí, tudo bem, gente? Então, vamos lá. Tá sim, professor. Oi? Tranquilo? Tá sim. Tá bom, então vamos lá. Então, a gente está falando aqui de um contexto de como que surgiu tudo isso, né? Então, qual que era esse contexto da época, lá de 1945, 1950, logo após o término da Segunda Guerra Mundial? Qual que era esse contexto se falando de produtividade, de indústrias e tudo mais? Então, até então, o modelo que vigorava era o modelo de produção da Ford, tá? O modelo fordista, que era baseado, conforme a gente viu nas aulas anteriores, de um modelo de produção em massa, tá? Eram-se produzidos muitas coisas, muitos carros, muitos alimentos, enfim. Quando a gente fala modelo de produção fordista, eu não estou falando só da fábrica da Ford, ele era um modelo de produção. A Ford implantou e várias outras empresas de outros segmentos copiaram esse modelo de produção, tudo bem? Então, assim, lá atrás era esse modelo que vigorava. Então, era produção muito grande, uma produção em massa, né, para um consumo em massa também, tá? Só que essa produção em massa, ela traz junto com ela algumas preocupações, tá? Então, assim, a gente tem preocupação com matéria-prima. Se eu vou produzir muito, eu preciso de muitos insumos, né? Uma vez que eu preciso produzir muito, então eu preciso ter um estoque muito alto, eu preciso ter muita coisa. Outra coisa, eu preciso ter um mercado consumidor muito forte, tá? Por quê? Porque se eu produzir muito, eu preciso ter uma capacidade muito grande de escoar, de transportar essa mercadoria, esse produto que eu estou produzindo. E outra coisa, eu também preciso me preocupar com grandes estoques. Se eu estou produzindo em massa, eu preciso ter onde estocar esses produtos. Gente, até aqui deu para vocês entenderem como era a lógica da produção lá daquela época, depois da Segunda Guerra Mundial? Produção em massa, muitos produtos, tal. Beleza. Tá. Só que o que acontece? O problema é que, nessa época, o Japão, ele estava inserido num contexto de produção diferente, completamente diferente do restante do mundo ocidental. E qual que era esse contexto do Japão na época, né? Em 1945, o Japão saiu da Segunda Guerra Mundial em sérias dificuldades, né? Destruído, tá? Por quê?
Eu não vou dar uma aula de história aqui para vocês, até mesmo porque eu não sou a pessoa mais capacitada para isso, tá, gente? Mas é o seguinte, então, o que aconteceu? O Japão saiu da Segunda Guerra Mundial praticamente não, devastado. O seu polo industrial, ele foi completamente destruído. Lembram das bombas lá de Hiroshima e Nagasaki? Pois bem, elas explodiram lá, que eram os seus 2 principais polos industriais, tá? Acontecendo isso, o que aconteceu depois disso? Na verdade, os Estados Unidos, eles queriam forçar que o Japão saísse da guerra, né? E fazendo isso, como que ele fez isso? Eles explodiram as bombas lá e isso acabou com a capacidade de produção do Japão. Então, o Japão ficou numa séria crise, assim, terrível. Então, assim, nesse cenário que eu descrevi para vocês, nós temos o Japão num esforço hercúleo de reconstrução pós-Segunda Guerra, né? As indústrias foram completamente destruídas, todos os territórios que foram invadidos pelo Japão foram tomados, então, assim, ele já não tinha mais mercado consumidor, ele não conseguia mais, assim, ele perdeu o mercado consumidor dele com a China, com a Coreia, com todo o Sudeste Asiático, então, assim, ele estava numa situação periclitante mesmo, tá? Então, ele não tinha mais um mercado consumidor vasto como ele tinha antes. E assim, então, assim, dentro desse cenário, você conseguir continuar um processo de produção em massa, assim, zero chance. Eles não conseguiriam. Nenhuma empresa do Japão conseguiria isso. Inclusive a Toyota, que já existia, tá? Então, aí, além disso, tem as questões, as limitações geográficas. Vocês estão vendo aí no mapa, aqui na tela, o mapa do Japão. Ele é um país pequenininho, fica na borda do continente asiático, lá quase no fim do mundo, né? Pouquíssima disponibilidade de recursos naturais, assim, no que diz respeito à fonte de energia, a florestas para extração de madeira, enfim, isso também seria mais um problema para produzir em massa. Só que o Japão, ele tinha uma grande quantidade, apesar de tudo isso, uma grande quantidade de mão de obra qualificada. Por quê? Porque desde o século XIX, o Japão, ele viveu um período que eles investiram muito em educação. Se investiu demais em educação, que era chamado de Era Meiji, tá? Então, assim, eles fizeram um esforço, assim, em massa para a população inteira. Isso já era cultural deles. Então, eles tinham uma grande quantidade de pessoas que tinham qualificação para diversos serviços, tá? E essa era a única notícia boa da época. E com relação ao mercado consumidor, era muito limitado, porque, assim, depois da guerra, o Japão estava destruído. Ninguém tinha dinheiro para comprar carro, para comprar o que quer que seja. Então, assim, a Toyota, como a gente está falando de Toyota, a Toyota, ela viu todo esse cenário, ela precisava se reerguer também, né? Então, vamos lá. Então, o que acontece? Aqui tem a cronologia. Aí vamos voltar um pouquinho antes, vamos fazer uma retrospectiva antes desse cenário devastador. O Japão estava lindo, maravilhoso, antes de começar a guerra. O pessoal da Toyota, né, o Kishiro, o tio do ex de Toyota, que é um dos fundadores da Toyota, eles, em 1929, eles visitaram a fábrica da Ford nos Estados Unidos, tá? E eles, voltando para o Japão, eles criaram a Toyota, não do jeito que ela é hoje, baseado no sistema que era feito lá. Aí tem toda essa cronologia aqui. Aí surgiu a guerra, né? Eles criaram a Toyota em 1937, aí depois teve a guerra, o Japão se devastou inteiro. Em 1949, eles tiveram mais uma crise, um colapso de vendas. Quando foi em 1950, com o Japão daquele jeito,
né? Tudo devastado, eles não tinham dinheiro para nada, tava uma crise danada, eles falaram, ah, vamos lá para os States de novo, vamos lá na Ford ver se a gente tem alguma ideia. E eles foram. Então, assim, de lá eles trouxeram várias ideias de como eles iriam reconstruir toda essa história, como que eles iriam reconstruir a Toyota, e eles conseguiram, e não só a Toyota, mas o Japão como um todo, eles pegaram esse exemplo e reconstruíram o país, tá? Então, assim, pensar numa construção, como eu falei, com o modelo fordista, eles foram e voltaram, aí eles pensaram, a gente consegue reconstruir a nossa fábrica, as empresas, enfim, com esse modelo fordista, no contexto que a gente tem hoje? Não, sem chance, tá? Então, o que a Toyota teve que fazer? Ela teve que repensar esse modelo, reestruturar esse sistema de organização da produção, né? Só que, ao invés deles continuarem com o sistema de produção em massa, conforme era na Toyota, eles passaram a ter um sistema de produção por demanda. O que seria isso? Quando eu falo assim, gente, por demanda, o que vocês entendem? O que seria? Gente? Não? Então tá, vamos lá. Então, assim, quando a gente fala por demanda, quando tivesse algum pedido, tá? Então tá, o mercado japonês, então, naquele pós-guerra, ele estava devastado, né? O país não tinha capital, as pessoas não tinham poder aquisitivo, não tinha nada. Então, a necessidade, eles não tinham nem condições de importar matéria-prima. Então, a necessidade urgente deles se reerguerem, eles chegaram ao consenso, eles precisavam fabricar com o menor custo possível. E como que eles iam fazer isso, né? Aí aqui eu tô falando o toyotismo foi idealizado pelos engenheiros Taishi Ono e o Eiji Toyoda, com apoio de Shingeo Shingo. Foi a partir da década de 70, quando as crises do petróleo abalaram o capitalismo, o modelo toyotista se difundiu em todo o mundo, tornando-se um dos marcos da terceira revolução industrial. Tá, vamos lá. Então, como foi que eles construíram esse super sistema de produção? Pessoal, vocês estão vendo meu slide? Eu estou indo muito rápido? Não, professora, tá de boa. Tá de boa? Tá bom, então. Então, assim, como que eles iam construir esse baita desse sistema que até hoje é copiado no mundo inteiro? Então, eles foram lá para os Estados Unidos, ficaram um tempo lá na Ford e voltaram. O que eles viram lá? Eles viram que não era mais o exemplo, para a realidade deles, não ia dar certo. Eles perceberam lá que existia um grande desperdício de recursos, tanto de esforço humano, quanto de materiais, de espaço, de tempo. Eles viram, não, desse jeito não vai dar certo na nossa fábrica. Então, eles resolveram adotar um sistema de produção enxuta. O que seria isso? Fabricar com o máximo de economia possível, tá? E produzir os produtos com a máxima qualidade, sem defeitos. Então, os pilares do sistema Toyota, eles estavam focados em qualidade dos produtos, uma produtividade muito grande. E a base desse sistema era a participação dos funcionários. Então, eles envolviam os funcionários no processo decisório da empresa, tá? Quais as principais características do toyotismo? Como que eles montaram esse modelo? Então, o toyotismo, ele é baseado na eliminação de desperdícios, no sistema de produção flexível, no investimento em tecnologia, no trabalho em equipe e na qualidade total. Vou passar um por um para vocês.
Vamos lá. Então, uma das bases do sistema Lean, aqui está escrito os 7 desperdícios do Lean. Lean, gente, é o nome que o toyotismo se dá hoje. É o nome moderno do toyotismo. Mais para frente a gente vai falar mais um pouquinho disso. Então, hoje em dia, quando vocês ouvirem o termo Lean Manufacturing, significa que ele veio, é o sistema produtivo Toyota, tá? Ele se originou da Toyota, que é o que a grande maioria das grandes empresas utilizam hoje, tá? Então, uma das bases desse sistema, né, ou a gente pode chamar de mentalidade enxuta, né, 0 desperdícios, 0 erros, muita qualidade, é a busca pelo fim desses desperdícios, ou zerar esses desperdícios, ou diminuí-los ao máximo, né? É um conceito extremamente simples, tá? Desperdício, de acordo com essa mentalidade da Toyota ou Lean, desperdício é tudo que consome recursos, mas que não agrega valor nenhum ao cliente, tá? Então, o Taishi Ono, eu já falei para vocês, ele é considerado hoje um dos fundadores dessa mentalidade do Lean, né, da produção enxuta. Ele dedicou a sua... Oi? Ô, professora. Sim. Foi aí que surgiu também o negócio dos, acho que é 5 S's. A gente vai falar deles daqui a pouquinho, tá? Ah, tá. Beleza. Já vamos chegar neles. Então, ele dedicou a carreira dele para estabelecer... Aí tem alguém chamando, né? Será que eu consigo por aqui? Não. Acho que alguém entrou, né? Ai, cadê? Aqui. Vocês voltaram a ver minha tela, gente? Sim, professor. Voltaram? Só tem um treco preto na sua tela. Saiu? Obrigado. Aí. Melhorou? Tá. Então, o que o Taishi Ono, ele, dentro de todos os seus estudos, ele levantou que existiam 7 desperdícios, né, que precisavam ou ser eliminados ou ser reduzidos ao máximo, tá? Então, quais eram esses 7 desperdícios? Então, desperdício em estoque, desperdício com movimentação, desperdício com retrabalho, desperdício com processamento, desperdício com transporte, desperdício em espera e desperdício com produção em excesso, tá? Eu vou passando um por um dos desperdícios, vocês vão perceber que independente se você trabalha em indústria, em comércio, em qualquer ramo que seja, em qualquer setor que seja, vocês vão enxergar que faz parte da realidade de vocês também. Então, quando a gente fala no desperdício da produção em excesso, né? O que é isso? Então, é quando a empresa ela produz mais do que ela precisa para atender o cliente. Cada etapa, ela, de acordo com o pensamento Lean, cada etapa deve produzir exatamente, nem mais, nem menos, o que pede ou exige o processo seguinte. Tá? Então, você não pode produzir além da necessidade do seu cliente ou além da necessidade do que daquele processo ali, daquela parte daquele processo pede, tá? Gente, se vocês quiserem falar também, fiquem à vontade, tá? Contribuir, falar alguma coisa. Então, Pode deixar. tá.
Ó, a produção em excesso, a gente sabe, né, que quando se produz uma quantidade muito maior do que é necessário, o que isso acaba gerando, né? Gera estoques, gera estoque em excesso, e é tudo que a mentalidade de produção enxuta quer. É zero estoque, ou o mínimo de estoque possível. Porque estoque, de acordo com eles, é dinheiro parado, né? Gera um desperdício com deslocamento, consome uma capacidade que deveria ter sido utilizada para uma outra coisa, enfim. Aí também tem o desperdício em espera. O que é isso? Né? Então, o ideal para o sistema Lean é que todos os processos eles ocorram em fluxo contínuo, entregando rapidamente para o cliente sem interrupção. Quando eu falo cliente, não é só o cliente final, mas é o cliente interno ali também, tá? Dentro da sua, ali dentro da sua produção, dentro a pessoa que está na mesa do lado do seu escritório, tá? Então, assim, imaginem vocês aí dentro da realidade de cada um de vocês, com certeza isso já deve ter acontecido. Quando que ocorre esse desperdício com espera? Imagine alguém ou algum equipamento que deveria estar produzindo e não está fazendo nada. Então, pessoas paradas, máquinas paradas, tá? Então, isso também é um desperdício. E é muito comum ver pessoas esperando, tipo, materiais que já deveriam ter... ela só consegue fazer determinada atividade se ela tiver aquele material. Imagina se é uma informação, por exemplo. Olha, eu só consigo apertar esse botão se eu tiver aquela informação. Se eu não tiver, eu não consigo fazer. Então, esse é o tipo de desperdício. Quando a gente fala em espera, é isso, tá? Processamento. Então, processamento desnecessário. O que é isso? É quando a gente faz, né? Quando fazemos algo, assim, ações que não precisavam ser feitas, né? E, assim, são etapas de alguns processos que, se fossem eliminadas, elas não iam fazer a menor falta. Tá? Então, muitas vezes a gente está ali na nossa empresa, o próprio funcionário, ele pensa, poxa, mas se eu fizer dessa outra forma, vai ser mais rápido, tá? Então, existe muitas tarefas que, assim, que estão presentes dentro de um processo que não precisavam estar ali. Estoque. O estoque é o grande vilão aqui, tá? Então, assim, qual que é a mentalidade Lean? Que tanto os produtos quanto os serviços, aí vocês imaginem a realidade de vocês aí. Eles são feitos para serem consumidos e não para ficarem parados dentro da empresa, dentro da loja, dentro da fábrica, dentro do supermercado, tá? Então, assim, o que eles entendem? Se o que é produzido não é consumido, seja pelo consumidor final ou seja pelo processo seguinte, a gente tem estoque, né? E, de acordo com a mentalidade Lean, é um indicador de problema, tá? Então, o custo financeiro de capital parado e não vendido é muito grande, e isso é um desperdício, tá? Uma outra questão também de estoque parado, por exemplo, é que ele, de acordo com a mentalidade do sistema Lean, né, é que com o produto parado lá no estoque, eu demoro mais ainda para detectar possíveis defeitos. Então, eu só vou conseguir detectar que aquele produto é não conforme depois que ele for vendido. E isso já vai acarretar uma série de problemas. Tudo bem? Então, tá. Aí a gente também tem desperdício com transporte. O que é isso? Depois vocês vão falar assim, nossa, professora, mas a gente não pode eliminar o transporte, a gente não pode eliminar o estoque, né? Mas a gente vai falando nos próximos slides. Então, assim, quem atua no ramo de logística sabe o trabalho e o custo que se tem para movimentar materiais de uma organização para outra, de um setor para o outro. Não, então, assim, é um grande desperdício você fazer qualquer tipo de transporte que poderia ser evitado. Então, por exemplo,
Você tem uma fábrica muito grande e você precisa movimentar materiais entre um setor e outro. Muitas vezes o setor é muito longe, você vai ter um custo com combustível, parece irrisório ali naquele momento, mas assim, ao final de um ano é um custo gigantesco, não só combustível, mas com tempo e tudo mais. Então, esse tipo de transporte, né, ele é visto como um desperdício, tá? Movimentação, assim também como movimentação de transporte, movimentações de colaboradores, movimentações desnecessárias, tá? Então, esses movimentos sem necessidade também são vistos como desperdícios, porque eles consomem tempo que não está sendo usado para produzir, né, para criar valor para o cliente. Então, o ideal é que todo o movimento de um trabalhador, ele seja usado para produzir, tá? Então, por exemplo, você ficar procurando uma ferramenta, você está precisando daquela ferramenta, mas você não sabe onde que ela está, então você vai ficar andando para cima e para baixo, procurando estações de trabalhos longe, distantes, né, também gera um certo problema, tá? E o retrabalho. Nossa, retrabalho ninguém merece, né? Retrabalho você vai ter que fazer tudo de novo, então faça certo da primeira vez, né? Essa é uma mentalidade Lean. Fazendo assim, você não precisa produzir de novo. Aí não tem gasto, né? Sim, com certeza. Então, esse sétimo desperdício, ele, de acordo com o Taishi Ono, ele é um dos que mais ocorre nas organizações, né? Gastar tempo, pessoas e recursos para refazer, corrigir, né? Fazer tudo de novo. Aí é um problema. Até aqui tá tudo tranquilo, né, gente? Tá de boa, professor. Tá bom. Estão vendo meu slide, né? Mudei o slide. Então, desses desperdícios que eu falei para vocês, esses desperdícios, eles devem ser eliminados ou reduzidos ao mínimo possível, de acordo com a mentalidade Lean, né? De acordo com o sistema Toyota. Mas desses desperdícios, tem alguns que a gente não consegue evitar, mas a gente consegue minimizar, tá? Então, tempo de espera, a gente consegue minimizar isso, né? Produtos esperando pela próxima etapa do processo, pessoas paradas, sem estar fazendo nada, a gente consegue minimizar, né? A gente consegue evitar isso, a gente consegue minimizar, na verdade, tá? Transporte, a gente não consegue cortar de vez o transporte, tá? Mas a gente consegue melhorar, tá? Movimentos desnecessários, a gente também consegue melhorar isso. Perdas inevitáveis, né? Dependendo da empresa, por exemplo, uma empresa que faz alumínio, ela tem muitas perdas no seu processo produtivo. Então, assim, são perdas que a gente não consegue evitar, tá? Mas a gente consegue reduzir. Aí a gente tem os desperdícios que a gente pode evitar, a gente tem que evitar a superprodução. Então, vamos fazer o que realmente precisa ser feito. Não vamos produzir mais do que eu vendi, tá? Esse é eu reforço aqui com vocês. Esse é o lema do sistema Toyota, tá? Produzir só sob demanda. Defeitos. Então, produtos, assim, 0 defeitos. Os produtos, eles não podem ter defeitos. Eles não podem sair da fábrica com defeito. Inventário ou estoque. Então, mínimo de estoque possível. Então, o estoque de produto acabado, ele é quase 0, tá? Essa é a mentalidade Lean. E processamento, né? As etapas
que são adicionadas ali a processos que são desnecessárias, elas também precisam ser eliminadas. Retrabalho. Gente, então, aquilo que eu falei, fazer certo da primeira vez. O retrabalho, ele é inadmissível, ele não pode acontecer, de acordo com essa mentalidade, tá? Uma grande característica, né, conforme eu falei lá atrás, do sistema Toyota de produção, é a produção aqui está sob encomenda, mas sob demanda, ou a gente chama de produção flexível, que significa produzir determinado produto somente de acordo com a demanda, somente na hora que ele foi pedido, na hora que ele foi solicitado, ok? Aí, aqui eu trouxe 2 exemplos de produção. Como eu falei no comecinho lá da aula, vocês vão ver muito e bem mais profundamente sobre esse sistema de produção empurrada e de produção puxada quando vocês tiverem a aula de gestão da produção. Se a gente tivesse presencialmente, eu faria uma dinâmica com vocês, que é muito legal, mas infelizmente a gente não tá, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Então, vamos lá. Então, não sei se vocês já ouviram esses temas ou se trabalham em alguma indústria que tem esse estilo de produção puxada, que é o mais comum hoje. Não sei. Então, assim, o que seria isso? Produção empurrada, produção puxada, meio estranho, né? Mas é super comum. Então, assim, o modelo de produção, e mais para frente vocês vão entender e vão assimilar, que é bem mais simples do que vocês imaginam. O modelo de produção empurrada é aquele modelo antigo que surgiu lá atrás. Então, o empurrada, tá, gente? A gente empurra a produção. Então, quando a demanda era muito alta e o cenário era muito competitivo. Então, o objetivo das empresas lá de trás era produzir muito em grande escala, tá? E produzindo muito estoque. Então, nesse sistema de produção, os pedidos de compra são iniciados a partir de uma demanda que eles projetaram, né? Não uma demanda que foi feita. Então, eles acham que eles vão vender X, eles produzem X ao quadrado para não ter perigo de vender mais e acabar, enfim. Então, a produção desses bens, ela é feita com antecedência, tá? É um sistema que gera perdas, já que, assim, que pode ser que não tenha também essa demanda. Esse é o sistema de produção empurrada. Já no sistema de produção puxada, que é o sistema que a Toyota adota, né, que é um sistema de produção flexível, ele controla as operações sem a utilização de estoque no processo, ou com o estoque mínimo possível. Tá? Nesse modelo de produção, ao contrário do modelo de produção empurrada, o fluxo desses materiais ele é priorizado. Aqui, a demanda gerada pelo cliente é o alimentador da produção. Então, eu vou explicar depois para vocês, vou passar para vocês sobre o Kanban, talvez vocês já tenham ouvido falar ou trabalharam com isso. Então, através de sinalizações simples e intuitivas, por exemplo, o Kanban, a gente controla quando e como eu vou produzir determinada quantidade de produtos para deixá-los em estoque. Então, significa que eu vou puxar, né, um processo inicial para o outro. Então, não deve esse... Ai, tem mais gente querendo entrar. Vou parar aqui um pouquinho, tá, gente? Voltou minha tela? Tá ok, professor. Tá. Sim, professora. Tá. Então, assim, gente, puxar significa que um processo inicial
Ele não deve produzir um bem ou um serviço sem que o cliente do processo posterior solicite, tá? Então, quando eu estou falando aqui produção puxada, eu não posso iniciar minha produção sem o meu cliente solicitar isso antes. Eu preciso ter o pedido primeiro. Isso eu estou falando de fornecedor, de cliente externo e de cliente interno também, tá? Gente, deu para entender? Deu sim, professor. Então, Deu sim, professora, tá tranquilo. tá tranquilo? Tá bom. Então, gente, nesse mesmo vibe aí de produção flexível, de produção puxada, tá? Que a gente tem o que a gente chama de just in time. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse tema, tá? Significa a tradução, né? Na hora certa, no tempo certo, tá? O que significa isso? Se a gente trouxer ele para a realidade fabril, para dentro do sistema Toyota, reduzir ao mínimo possível o tempo de fabricação e o volume de estoques, tá? O Just in Time, ele é um modelo de articulação logística. Esse modelo, ele envolve produção, transporte e a venda de produtos, tá? Nesse sistema, vocês já ouviram falar sobre o Just in Time? Já estudaram sobre isso? Ainda não. Então, vamos lá. Eu nunca ouvi falar não, professor. Não, nunca ouviu falar? Então, assim, vocês vão assimilar bastante, tá? Porque, assim, principalmente a gente está vivendo um momento agora que as empresas elas estão trabalhando just in time. Vocês vão entender por quê. Então, assim, nesse sistema, a importação das matérias-primas e a fabricação do produto, elas acontecem de forma combinada com os pedidos dos consumidores e com prazo para ser cumprido. Por isso que tem toda essa articulação, né, que eu falei para vocês, essa articulação logística. Então, assim, deixa eu trazer mais aqui para a realidade, para a prática, para vocês entenderem melhor. Então, vocês já devem ter reparado que quando você vai no supermercado ou qualquer outro lugar de venda de produtos, que existe um código de barras nos produtos, certo? Para que serve esse código de barras? Vocês acham que é só para a moça passar ele mais rápido no caixa, para o caixa apitar lá? Não, né? Não é só para isso, né? Então, lembrando que a gente está falando de um período, né, que está acontecendo a terceira revolução industrial, né, que a tecnologia e os meios de telecomunicação, eles estão crescendo com uma força gigantesca, né? Aquele código que eu falei para vocês, ele serve essencialmente para controlar o estoque, tá? Então, quando você passa aquele produto no caixa, a moça passou lá para você, você efetivou o pagamento dele, ele automaticamente dá baixa no estoque. E o gestor, ele consegue controlar quando e quanto ele deve fazer de pedido daquele produto, tá? Isso é um sistema just in time. Eu consigo reduzir ao mínimo possível o meu estoque, tá? Um outro exemplo. Então, você entrou no supermercado e comprou um pacote de bolacha. Assim que deu a baixa no estoque, o dono do mercado ou a pessoa responsável lá do setor, ela já sabe que quando o estoque daquele determinado produto chegue a um determinado nível, para que os produtos eles cheguem a um determinado nível, ele já tem que fazer o pedido.
tá? Por quê? Porque isso faz com que aquele produto não acabe, tá? E as prateleiras não fiquem vazias, obviamente, e o cliente não sinta falta daquele produto. Então, ele tem toda essa articulação logística ali, tá? Então, assim, só que a gente está falando só de um único fator. A gente está falando só de um único agente. Mas eu tenho fornecedor também que tem que trabalhar nesse mesmo ritmo que eu, tá? Então, tá vendo aqui, ó, firmar parcerias com poucos fornecedores selecionados pela qualidade de seus produtos, fortalecendo a cadeia de suprimentos, também chamada de supply chain. Tá? Então, assim, o meu fornecedor, ele tem que trabalhar nesse ritmo just in time também, tá? Porque se ele não trabalha no mesmo ritmo que eu não tenho estoque, uma grande quantidade de estoque do meu produto lá no mercado. Então, se o meu fornecedor não trabalha no mesmo ritmo que eu, qual que é a tendência? Eu não ter esse produto para oferecer para o meu cliente, tá? Gente, tudo bem? Deu para entender a dinâmica do just in time? Deu sim. Deu? É bem útil isso, né? Sim. Praticamente, acho que todas as empresas já seguem esse sistema ou não. Com certeza, assim, imagine você hoje, você acabou a aula aqui, você está precisando de alguma coisa, você vai entrar lá no Submarino, você vai fazer um pedido. Provavelmente, ele não tem aquele pedido, grandes quantidades de determinado produto em estoque, né? Porque se ele trabalha nessa mesma filosofia, ele não tem, tá? Então, o que ele faz? Ele não vai te dar um prazo, vai ter um prazo útil ali, quando cair o seu pagamento, até ele postar isso no correio, até voltar para você. Então, eles têm um prazo ali para eles se organizarem e começar a fazer toda essa articulação junto aos fornecedores deles e tudo mais, e entregar o produto certinho aí na sua casa para você. Então, hoje em dia, a mas grande maioria das empresas de todos os ramos, de todos os segmentos, trabalham com o sistema just in time. Só que ele não é tão simples assim, tá? Então, tem várias características, eu poderia ficar um semestre falando desse sistema para vocês. Vocês vão, ao longo do curso de vocês ainda vão ouvir falar muito sobre ele, tá bom? Aliado ao just in time, aí, tá, daí aqui, gente, a gente viu lá no comecinho da apresentação que os dois pilares do sistema Toyota de produção eram a qualidade e a produtividade. Aqui a gente pode também dar outro nome para eles, então, o just in time, que ajuda e contribui nessa produtividade, e a autonomação, que contribui para a qualidade. Eu vou explicar, não é automação, tá, gente? É autonomação, não tá errado, não é erro de digitação, tá? E eu vou explicar para vocês já. Então, para ajudar ali com o sistema just in time, o que eles utilizavam lá no sistema Toyota, e é um sistema também que é utilizado até hoje, né? As grandes empresas, com certeza, elas já se modificaram, né, com esse advento da tecnologia, né? Hoje em dia eles não fazem mais quadro de Kanban manual, já existe quadro eletrônico de Kanban. Então, assim, eles utilizavam o Kanban, que também é uma metodologia de controle de estoques, para auxiliar nesse sistema just in time, tá? De produção flexível, de produção sob demanda. Então, assim, essa técnica também faz parte do sistema do sistema Toyota. Ela é um aporte ao sistema just in time. Ela auxilia no gerenciamento das atividades ali da empresa. A gente pode até fazer na nossa casa, para controle de mercadoria, controle de compra, de supermercado, enfim. Ele controla o quanto de produção, o quanto eu tenho de estoque, o quanto eu vou utilizar para realizar aquela tarefa e como ela já foi feita,
tá? Aí a gente tem o 5S, tá? Que foi o que o Gustavo falou. Gustavo, eu pesquisando para fazer algumas divergências quanto à origem, se realmente é no Japão, se foi realmente na Itália, tá? Como a gente não vai falar especificamente sobre o 5S, mas como que ela foi introduzida no sistema Toyota, eu coloquei ali, tem sua origem no Japão, mas se vocês forem pesquisar mais a fundo, vocês vão ver que existem divergências e os autores, eles não concordam, cada um quer pegar a sua origem para si, no Japão, outro na Itália, enfim. Então, assim, o que é o 5S? Ele é um programa que ele tem como base uma prática educacional com os princípios culturais lá do Japão mesmo, assim, é uma cultura que foi passada, alguns ensinamentos de pai para filho, que eles carregam isso entre eles até hoje, tá? Então, logo após a Segunda Guerra, né, foi preciso reconstruir o país. E eles utilizaram o 5S para reconstruir o Japão. E não foi diferente na Toyota, tá? Quando eles visitaram a fábrica da Ford, lá nos Estados Unidos, em 1950, o que eles perceberam? Eles ficaram consternados com a quantidade de lixo e de desorganização que tinha na fábrica, tá? Então, assim, não só isso, mas, assim, mesmo sendo uma grande linha de montagem, eles viram que era tudo muito desorganizado, o estoque era desorganizado, existia, e devido a isso, existiam muitos entraves na produção. Então, o que eles falaram? A gente precisa implantar esse sistema 5S na nossa fábrica, e ele tem que ser um sistema contínuo para sempre, tá? A gente não pode simplesmente só fazer uma vez e esquecer. Não é isso. Então, é uma cultura, na verdade, o 5S, né? Que ele é um método muito simples, ele pode ser implementado na sua casa, em empresas, onde quer que seja, tá? E ele tem como base, né, como filosofia, os princípios culturais lá que os pais passavam de pai para filho no Japão, de organização. Então, ele é baseado em 5 sensos. O Seiri, que é a utilização, o Seiton, a organização, o Seisou, que é a limpeza, o Seiketsu, conservação, e Shitsuke, a disciplina. Então, ele era baseado nisso. Tudo bem até aí, gente? Tá sim, professor. Tá? Então tá. Deixa eu ver se... Então, no primeiro censo aqui, no censo de utilização, então, onde, se você for fazer aí na sua casa, no seu guarda-roupa, imaginem a cena, ou na empresa onde você trabalha, no seu escritório, ou lá na produção, na fábrica, onde vocês atuam. Então, assim, quando eles implementam este programa, eles seguem uma ordem, tá? Então, primeiro o censo, né? O censo de utilização. Mas voltando, obviamente que quando ele é feito de maneira formal, principalmente dentro das empresas, obviamente que existe toda uma estrutura montada para isso, existe uma equipe que é devidamente treinada, aí tem os líderes, toda a equipe por onde vai ser passado esse processo, né, esse programa, ela precisa ser treinada, precisa ser comunicada, tudo bem? Mas se a gente for fazer de uma mais simples, de forma mais simplificada na nossa casa, o que é o 5S, né? O que são esses cinco censos? O que isso tem a ver? Então, assim, lá no Japão eles utilizaram, porque eles depois da guerra, o país inteiro estava devastado. Então, eles utilizaram esse programa para
como forma de ajudar na reconstrução do país. Então, qual que é a primeira etapa? Primeiro censo, censo de utilização. Então, é onde eu vou categorizar os materiais ali da área que eu vou implantar esse programa. Que seria isso, assim, o que eu vou definir, o que é útil para mim e o que eu preciso descartar, tá? O que é útil e o que eu não preciso mais. Então, os materiais que são úteis, eles são reorganizados de formas mais inteligentes, assim, né? Eu reorganizo eles, tá? E os inúteis, que não servem para nada, mas que tá ali atrapalhando outros produtos entrarem, ou, né, dependendo ali do que você está organizando, eles têm que ser descartados, tá? Não fica ocupando espaço ali. O segundo censo é o censo da organização, né? Ele é a continuação do primeiro censo, tá? Então, o objetivo aqui da organização é definir os locais específicos e adequados para cada material ali que eu decidi permanecer comigo, tá? O terceiro censo é o CEISO, que é o censo da limpeza. Então, eu preciso primar pela limpeza, né? Então, a gente não consegue trabalhar num ambiente sujo, é muito difícil, né? Então, a gente precisa limpar e deixar tirar toda a sujeira, que seja física ou visual ali, ele precisa ser limpo ou precisa ser eliminado ali, se for visual, se for algum problema visual ali, precisa ser organizado, tá? Aí a gente tem o quarto censo. Aqui está o censo da conservação, mas pode ser também o censo de saúde, de padronizar, né, de padronização. Então, ele representa a manutenção desses 3 primeiros censos, da utilização, da organização e da limpeza. Porque com o ambiente limpo, a probabilidade dos funcionários tornarem-se mais cuidadosos com a conservação dos bens ali da empresa, né, do ambiente empresarial, é muito maior, né? Aqui também, geralmente, quando se tem programas CIPAT nas empresas, a gente também fala nesse censo aqui, geralmente a gente leva o 5S, né? Então, a gente fala que aqui nesse quarto censo da conservação ou da saúde e padronização, a gente leva as normas de segurança, né? De segurança do trabalho. E o quinto e último censo é o censo da disciplina, tá? Que na prática ele significa que o sistema está em andamento, tá? A disciplina, aqui ela é apontada como a chave do 5S, né? Ela existe quando o colaborador ele executa sua função para aperfeiçoamento do ambiente do trabalho e não do ambiente de trabalho e não contra, tá? Não só para o ambiente de trabalho, mas assim com a conservação até da sua própria saúde laboral, do desempenho, das suas atividades, enfim, é quando ele mantém em dia aquilo que ele foi proposto, que ele foi contratado para ser, e ele faz isso constantemente. Tá? Então, esse também foi um programa que foi adotado pelo sistema Toyota para reerguer a Toyota e fechar esse sistema como um todo. Mas tem mais aqui, gente. Então, a gente tem como outra característica do sistema do toyotismo, que é a autonomação e não automação. O que é isso? Eu já vou explicar para vocês. Em japonês, significa jidoka, que significa automação com um toque humano, tá? O jidoka, ele é um termo japonês, né? Conforme eu já falei aqui, que nesse mundo,
né, do sistema flexível, do Lean Manufacturing, significa automação com um toque humano, ou ainda uma automação com inteligência humana, tá? Então, o que significa isso, traduzindo isso? Significa que a aplicação disso, do GDOC, ele fornece às máquinas operadores a capacidade de detectar, ele oferece às máquinas operadoras, as máquinas que fazem todo o serviço, tá? E não os trabalhadores, tá? É um único operário operando aquela máquina que faz todo o serviço, tá? E quando ela detecta que existe algum problema, ela para, o operador vai lá ver o que está acontecendo, corrige e ela volta a produzir novamente. Gente, até aqui, vocês estão com alguma dúvida? Vocês estão muito calados e eu falei muito hoje já. Professor, por mim, tá tranquilo. Eu fiz... Na época que eu estudava, o pessoal comentava bastante sobre o sistema da Toyota, sobre o 5S, para a gente fazer em prática. Por mim, eu tô sem nenhuma dúvida até o momento. Ai, que bom. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, como eu falei para vocês, a automação é diferente da automação, da autonomação. Vocês lembram lá na época do Ford, que tem a esteira rolante, né? A esteira fica se movimentando e vários funcionários, cada um faz uma coisa, enquanto a esteira vai movimentando, né? Naquela época foi, nossa, que legal, o trabalhador não precisa mais ir até em outro lugar, não, atrás da tarefa, a tarefa vem até ele, né? Então, assim, só que para o sistema de produção da Toyota, a gente tá falando ali da terceira revolução industrial, onde a tecnologia está batendo na porta. E assim, praticamente as máquinas faziam tudo. Então, esse conceito deles era a máquina realmente, ela produzia tudo e precisava só de um único operador que fosse bastante capacitado para operar aquela máquina, tá? E toda vez que a própria máquina detectasse um defeito, ela pararia e aí sim entraria a pessoa para corrigir esse erro. Aí eu voltei aqui, tá vendo? Então, o just in time como um dos pilares, como a produtividade e a autonomação, que é a qualidade no produto, tá? Uma outra característica do toyotismo era a divisão do trabalho em equipe ou células, né? Eles eram compostas as equipes, elas eram divididas e agrupadas, comandadas por um líder, tá? E essas equipes eram equipes autogerenciáveis. E o que é isso? Um grupo autogerenciável de pessoas é um grupo colaborativo. Eles compartilham entre si a responsabilidade pela realização daquele objetivo, tá? Seja ele uma tarefa simples até uma tarefa mais complexa. Gente, aí eu vou dar o meu parecer como um profissional que trabalha com gestão de pessoas. Não é em todo lugar que isso funciona, tá? Por experiência própria. O líder, a pessoa ali que tem a figura do líder, que vai liderar essas equipes autogerenciáveis, ele precisa estar muito atento, porque ele não pode tornar as equipes rivais umas das outras, que é natural de acontecer, tá? Esses grupos, eles geralmente, eles têm autonomia para se organizar, mesmo com a figura do líder ali. Então, assim, eles precisam colocar na liderança uma pessoa que reúna a menor combinação possível de perfil, de habilidades, de competências,
para gerenciar essas equipes autogerenciáveis, tá? Aí a gente fala de qualidade também, que assim, que é um dos pilares, né, do sistema Toyota. Fazer certo da primeira vez, corrigir erros. Então, assim, a metodologia, essa metodologia do sistema Toyota, ele prevê 0 erros de produção, né, em que o produto chegue cada vez com mais qualidade para o cliente, né, e uma das... Gente, são várias ferramentas, eu não trouxe todas aqui para vocês, mas são várias ferramentas que são utilizadas para se corrigir erros. Então, a gente tem... Eu trouxe um exemplo que é o 5 Why, ou traduzindo, 5 porquês. Tem também o diagrama de Pareto, o diagrama de Chikawa... Diagrama de Pareto, não. O diagrama de Chikawa. Então, assim, são várias ferramentas que eles utilizam para se detectar e corrigir erros, tá? Eu trouxe para vocês essa metodologia que é mais simples, que é dos 5 porquês, que é muito simples mesmo, mas que é muito eficiente e muito eficaz no resultado, tá? Então, como que ela é aplicada? Então, primeiro você vai definir qual o problema e você vai a fundo para saber o que realmente aconteceu. Então, eu trouxe um exemplo assim bem simples, isso já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com algum de vocês. Então, você está dirigindo ali, apareceu a lâmpada da temperatura de painel ali no painel do seu carro. Então, o que será que aconteceu? Então, qual que é a lógica dessa ferramenta? Então, eu vou me perguntar 5 vezes para ver, até eu chegar na solução mais viável, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, por quê? O motor esquentou. Se a lâmpada apareceu lá, é porque o motor esquentou. Mas por que o motor esquentou? O nível da água estava baixo. Mas por que o nível da água ficou baixo? Porque vazou água. Mas por que vazou água? Porque trincou o radiador. Gente, poderia ser qualquer outro problema, é só um exemplo aqui, tá? Mas o que aconteceu para trincar o radiador? Eu passei e bateu uma pedra no meu radiador, que trincou ele. Então, eu descobri a causa raiz, tá? Agora, eu preciso propor uma ação corretiva, passar para a pessoa responsável, estipular um prazo para isso ser corrigido o mais rápido possível. Então, essa é uma das ferramentas para detecção de erros, de falhas que precisam ser eliminadas do processo de qualidade. Aí, eles também têm o Círculo de Controle da Qualidade, tá? É um grupo de voluntários de um mesmo setor. Lembra que a gente falou que as equipes são autogerenciáveis, né? A base do toyotismo é as pessoas terem autonomia, terem poder de decisão, né? A empresa trabalha em células, diferente desses modelos que a gente vê, onde tem um departamento que tem o chefe, o supervisor, tal. Tá? Então, nesse círculo de qualidade, o que eles precisam fazer? Eles identificam os problemas na qualidade que causam prejuízos, identificam os problemas prioritários e propõem soluções e formas de implementar para corrigir esses problemas. Então, assim, as próprias pessoas que trabalham ali naquela célula, elas já fazem isso. Uma outra também, eu não vou falar nem de ferramenta, eu vou falar uma outra metodologia também, que é utilizada pelo sistema Toyota de produção, que é utilizada até hoje pelo sistema Lean Manufacturing, é o sistema Kaizen, que é uma palavra japonesa, não sei se vocês já ouviram falar, que significa mudar para melhor, tá? Na verdade, o Kaizen, ele é uma filosofia
que ajuda a garantir a máxima qualidade, a eliminação dos desperdícios e melhora na eficiência, tá? Aí a gente está falando tanto em termos de equipamento como em procedimentos de trabalho. Tá, gente? Tudo tranquilo? Tá de boa, professor. Tá bom. Então, o Kaizen, essa filosofia, ela promove melhorias no trabalho, ela ajuda a maximizar a produtividade em cada local de trabalho, né? Ela é uma filosofia que ela está presente em todos os níveis organizacionais, seja na produção, seja no desenvolvimento das pessoas também, tá? Seja para humanizar as pessoas que trabalham ali dentro daquela instituição, tá? O Kaizen, ele tem algumas características e alguns mandamentos. Essa metodologia, ela é utilizada até hoje, principalmente para as empresas que trabalham nesse sistema de produção enxuta, né, através do sistema Lean Manufacturing, e ele é uma metodologia. Então, assim, não é do nada que você vai chegar e falar assim, hoje eu vou implantar o Kaizen na minha empresa. Não é assim. Então, geralmente, eles contratam empresas de consultoria que já prestam esse serviço, ou as próprias pessoas que trabalham ali dentro da instituição e que tenham um conhecimento mais robusto dessa filosofia, elas conseguem aplicar, tá? Dentro ali daquela instituição. Então, os mandamentos do Kaizen: aprenda na prática, elimine todo o desperdício, engaje todos os colaboradores no processo de melhoria, tá? Então, como eu falei para vocês, é uma filosofia em que as pessoas têm que estar engajadas. Isso vai trabalhar o desenvolvimento dessas pessoas, tanto pessoal quanto profissional também. Elas têm que vestir a camisa da empresa, elas têm que lutar em prol do crescimento daquela empresa, tá? É um dos mandamentos da metodologia Kaizen. Aumente a produtividade se baseando em projetos que não exijam grandes investimentos financeiros. Então, ela é uma técnica que ela é baseada na simplicidade, assim como o sistema Toyota de produção é. Aplique em todos os setores da fábrica. Aqui eu coloquei fábrica, tá? Eu deveria ter colocado da empresa, tá? Mas foi uma falha minha. Divulgue as melhorias obtidas para motivar sua equipe e manter a comunicação transparente. A gente sabe que uma comunicação assertiva, ela é o canal para tudo, tá? Muitas vezes o nosso cliente, nosso produto é muito bom, nosso serviço é excelente, mas o nosso cliente, ele não tem a percepção dessa excelência e a gente precisa mostrar para ele. Se for possível, a gente desenha para ele, até ele perceber que nosso produto é muito bom, que ele está comprando algo muito bom. Então, quando a gente está falando aqui, divulgue as melhorias para a sua equipe, para motivar a sua equipe, a nossa equipe também é o nosso cliente interno, tá? Foque suas ações no local de maior necessidade, então identifique qual é o gargalo ali da sua empresa, onde é que está tendo menos produtividade, qual é o setor que está tendo mais conflito, que eu preciso implantar essa metodologia lá. Priorize a melhoria das pessoas que trabalham na sua empresa. Então, melhoria, a gente fala, melhoria de vida, melhoria de crescimento profissional e desenvolvimento também dessas pessoas, tá? Gente, isso daqui, eu fiz um curso essa semana, aí eu achei muito interessante isso daqui, e eu falei assim, eu vou colocar na minha aula de quinta-feira. O curso que eu fiz foi Pensamento Lean. Tá vendo? Assim, que não tem nada a ver com indústria, porque eu não trabalho em indústria, mas assim, como a gente pode ter um pensamento mais enxuto, né? Daí tinha tudo a ver com a aula, eu trouxe. Então, o que é Lean? Lean
que literalmente significa enxuto, é um método que estabelece o uso dos recursos necessários para a realização de um trabalho, etapa ou processo, evitando desperdício. Aí tem até essa menção aqui, ó. Esse conceito teve origem no Lean Manufacturing, uma abordagem de gestão que surgiu nos anos 1950 na indústria automobilística. Surgiu lá na Toyota, tá? Aí aqui, do meu curso, aí tem o pensamento Lean, né? Os quais, baseado em processos cujos princípios visavam a eliminação dos desperdícios, surgiu o Lean Thinking, ou pensamento Lean, que é um sistema de gestão e uma estratégia de negócios voltado para aumentar a satisfação dos clientes. Então, valor, definir o que é valor, fluxo contínuo, produção puxada, fazer apenas quando o cliente solicitar, né? E perfeição, ou Kaizen em japonês, que significa mudança para melhor, melhoria contínua. Então, eu acho que isso é uma filosofia que a gente tem que trazer para a nossa vida, para tudo que a gente vai fazer. Eu estava falando esses dias, acho que foi hoje mesmo, falei para minha filha, gente, eu nunca lavei tanta louça na minha vida, mas se você for lavar louça, você lave aquela louça da melhor forma possível. Então, leve isso para todos os âmbitos da sua vida. Se você for fazer alguma coisa, faça muito bem feito, por mais simples que ela seja. Esse é um pensamento Lean, um pensamento baseado nessa metodologia Kaizen, tá? Aqui como eu vou mandar essa apresentação para vocês, aqui tem uma comparação entre o sistema do Ford, o Fordismo e o Toyotismo. É tudo que eu já falei agora na nossa aula, e depois vocês deem uma olhadinha, vocês vão ver as diferenças, né? Ele foi lá, ele fez um benchmarking lá da fábrica do Ford e transformou nesse sistema que é utilizado até hoje. Então, quais são os oito mandamentos da Toyota? Qualidade, qualidade, qualidade. Obsessão por corte de custos, investimento em treinamento, as equipes eram muito bem treinadas, emprego vitalício, busca pela simplicidade, visão de longo prazo, decisão por consenso e proximidade com o consumidor. Gente, obviamente que as empresas que adotam hoje esse sistema Lean, o Lean Manufacturing, elas não têm o seu sistema baseado exatamente como foi o sistema da Toyota. Era um outro contexto, uma outra realidade. Hoje a gente está vivendo já a quarta revolução industrial, né? Então, hoje o mundo está completamente diferente. Então, as empresas precisam se adaptar à realidade que a gente está vivendo agora, tá? Mas, então, hoje nós conhecemos o sistema Toyota de produção como um sistema enxuto de manufatura, ou vocês vão ver também como Lean Manufacturing, que é como a gente conhece hoje. Gente, tem um vídeo que ele resume, sem falar nada, tudo que eu falei para vocês nessa aula hoje. Eu vou colocar ele lá no grupo para depois, quando vocês tiverem, ele é rápido, acho que tem 4 minutos. Quando vocês tiverem um tempinho, vocês assistam esse vídeo para reforçar o conteúdo. Quem for apresentar na semana que vem o tema de Toyotismo vai ajudar bastante também, e ele é muito interessante. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Hoje eu falei bastante, mas eu espero que tenha sido bom. Eu gostei muito da aula de hoje e gostaria de um feedback. Tá tudo certo? Vocês precisam de alguma coisa? Professora, tá tranquilo. Eu ia te perguntar só sobre a aula que você falou da teoria clássica. Você já enviou no grupo o slide? Olha, como ela foi a segunda aula, foi uma das primeiras aulas, eu não tenho certeza se eu enviei. Você fala o slide ou a teoria clássica eu dei na sala de aula mesmo? Ah, então foi por Eu dei isso. presencialmente. Mas se você entrar no AVA,
acho que na primeira unidade, na unidade 1 ou na unidade 2, deve ter o material, tem lá o material também, mas eu mando para vocês, sem problema, os slides. Se você puder passar para mim, seria ótimo. E Tá. é porque eu tô tentando entrar no AVA desde o dia 19 e eu não tô conseguindo ter acesso. Nossa. Tá bom. E não Sim. sei. Tá bom? Tá. E sobre a prova, vocês já têm uma data? Na semana do dia 15. Dia 15 do 6. Então, deixa dia eu ver. 15. Então, a nossa prova vai ser dia 18. Dia 18. Ah, sim. 18 do Por 6. acaso, agora no mês 6, então vai ter prova da matéria em EAD mesmo, que é a que a gente tinha que ter só, que acho que é cultura digital, alguma coisa assim, porque dela só teve o AVA para fazer, não teve prova mensal, digamos assim. Aí, Mas deixa será eu te que vai ter a perguntar, prova? vocês têm disciplina interativa na primeira série? Sim. Não é estudo dirigido? Como assim? Não entendo. Peraí, professora, eu vou confirmar aqui. Porque, assim, vocês têm, a grade curricular de vocês é composta por disciplinas, né? Tem algumas séries que tem disciplina interativa, que é 100% online, e tem, no nosso caso, que tem aula com o professor. Mas também tem os estudos dirigidos, que daí não chega a ser uma disciplina, é um componente curricular, ele tem uma carga horária menor, e daí vocês não têm prova. Ah, então talvez seja isso. Porque, assim, eu não tenho certeza, mas eu acho que primeira série não tem disciplina interativa. Porque se tiver disciplina interativa, as provas vão ser na semana do dia 4. Eu vou até verificar, então, com a Rosa, porque se vocês tiverem disciplina interativa, na semana do dia 4 eu não posso dar aula, porque daí tem prova. Mas eu tô achando que vocês não têm. Professora, Tá. aqui no portal, tá aqui, ó, ED, Cultura Digital. E Então, tá bem na... E tá junto com as nossas matérias. Capital de giro, contabilidade, desafio nota máxima. Você consegue compartilhar sua tela para eu dar uma olhada? Tá ok. Deixa eu Tá vendo minha tela? Não, deixa eu... Peraí. Tô vendo, deixa eu ver. Capital, teoria... Tá aqui, ó. ED, Cultura Não, Digital. o ED é o estudo dirigido, ele não é disciplina. Então, esse vocês aqui, não têm. esse aqui também não. É um curso complementar. Eu fiz esse curso, ele é muito legal, gente. O primeiro vídeo dele é muito legal. Se vocês puderem, pelo menos, assistir só o primeiro vídeo, eu indico para vocês. Tá. Mas não é. Então, vocês só têm 4 disciplinas, porque daí na quarta-feira vocês não têm aula, né? Não. Então, é isso mesmo. Vocês só têm essas 4 disciplinas. O estudo dirigido, ele é um componente curricular que vocês vão fazer as atividades. Só que ele reprova, gente. Vocês têm que fazer e até o final, até obter o certificado, tá? Ah, tudo bem. Eu já consegui, o certificado já saiu. Então dele acabou, não tem mais nada. Acabou, isso. Ah, então tá bom. Então tá bom, gente. Tá Mais certo. alguma dúvida? Não, era só isso mesmo. Tá bom. Então, gente, por hoje é isso. Tá? Então, eu vou reforçar, estou à disposição. Se vocês precisarem tirar alguma dúvida, enfim, estou por aqui. Tá bom? Tudo bem, obrigada, professora. Tchau, boa noite. Joia, obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Viu? Tchau, fiquem com Deus.